a gente tem como primeira posição, com um pouco mais de 12% do PL do fundo, Brasil Agro. A segunda posição, você até comentou agora há pouco, Tupi, 11,59%, Banco ABC com 10,16%, Petro Recôncavo, 7,89%, Banco Bradesco, 5,92%. Se eu não estou muito ruim de cálculo, isso aqui dá um pouquinho menos de 50%, ou seja, metade do fundo em 5 posições. Brasil Agro, Tupi, Banco ABC, Petro Recôncavo e Bradesco, polêmico Bradesco, né? Que o atendimento é horroroso do Bradesco, mas eu acho que judiaram muito do papel. E aqui a gente vê como sexta posição Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, né? Desco, que a gente também, muita gente gosta dessa ação. Hospital Mater Dei, que eu nem conhecia, Eucatex, Petro 4, Petrobras, né? E Movida. Então, Camilo, se você quiser falar um pouquinho, não precisa falar de todas as empresas minuciosamente, não vou fazer isso com você, mas como é que está a carteira do fundo agora? O que você puder falar, obviamente. Se você acredita nessas empresas, por exemplo, principalmente nas 3 principais posições que perfazem quase 35% do patrimônio do fundo, que é Brasil Agro, Tupi e Banco ABC, para a gente dar um overview, por gentileza. Perfeito, não. Perfeito. Acredito bastante. E só para falar de tempo de investimento, só pegando essas 3, o Brasil Agro, a gente investe consecutivamente nela há mais de 10 anos, na verdade, que há 11 anos. Tupi há quase 10 anos, completa 10 anos agora, em 2024, e o ABC há uns 6 anos e pouco. Então, assim, empresa que a gente não só acredita, como acompanha há bastante tempo. Então, o Tupi eu já falei, sabe, acho que é uma empresa ótima, que negocia, acabou de divulgar resultados aí muito fortes, inclusive, da Record, mas é uma empresa que negocia muito barato. Nossa visão, acho que existem alguns riscos que são percebidos em cima da empresa, que na nossa visão são sobreestimados. São superestimados, então a gente gosta bastante da empresa, acho que ela tem uma posição muito sólida, ela é uma empresa, então, só falando rapidamente aqui, o negócio principal dela, ela é uma empresa de fundição de blocos e cabeçotes de motores, maior empresa independente do hemisfério ocidental, talvez agora até do mundo, então tem uma posição forte, é uma empresa essencial, produz algo que é essencial para as montadoras de veículos, principalmente voltado para veículos pesados, máquinas agrícolas, de construção civil, e caminhões pesados, etc. Ou seja, bens de capital. Ela está onde tem investimento, está a Tupi lá fazendo os motores para fazendo os blocos e cabeçotes para os motores. Então, e a gente, na nossa visão, é uma ação muito barata, que compõe um bom retorno ao longo do tempo. Estamos felizes e, como eu falei, há quase 10 anos investidos nelas. E as outras duas, a Brasil Agro e a ABC, acho que são até mais fáceis, ainda mais fáceis de explicar por que a gente investe. Eu acho que são duas das mais fáceis. Brasil Agro, então, que a gente fala, investe há 11 anos. Brasil Agro é uma empresa de transformação de terras agrícolas, principalmente, esse é o modelo básico. Depois foi incorporando outras coisas. O que é transformar a terra agrícola? Pega uma terra que não é tão desenvolvida, planta por alguns anos, a terra fica madura e aumenta a produtividade. A terra é um bem, para quem não conhece, talvez é o único bem que eu conheço que ele ganha valor conforme ele é usado. A maioria dos bens, né, eles se depreciam, se gastam. Conforme você usa, ele vai perdendo valor, você tem que reinvestir. A terra é o contrário, ela efetivamente ganha valor, ela se torna mais produtiva, tem uma produção mais estável, então a terra madura. Então, basicamente, o que a Brasil Agro faz é comprar terras que estão num estágio inferior do desenvolvimento, desenvolvê-las e depois vendê-las. Isso que ela faz tem um retorno de duplo dígito real, ela faz isso já há 17 anos aqui no Brasil. Se você fizer a conta no papel, ou se você olhar o resultado da Brasil Agro, qualquer um dos dois desses projetos, você vai ver que o retorno desses projetos de comprar, desenvolver e vender é duplo dígito real, ou seja, 10%, 15% real, até mais, 20% real, que é bem acima do custo de capital da empresa, que se financia até bastante barato, até por ser uma empresa do setor agrícola, que tem boas linhas de financiamento, e tem um custo de capital mais baixo, inclusive. Então, assim, ela tem um retorno sobre o investimento muito acima do custo de capital. E isso aqui sendo um pouquinho técnico, mas isso significa que ela gera valor, ou seja, que o valor do patrimônio dela
ela deveria valer mais que o patrimônio, porque o investimento dela gera valor. Só que ela é negociada na bolsa com um desconto relevante ao patrimônio dela. Isso varia ao longo do tempo, às vezes é 30%, 40%. Então, o que significaria? Se a gente comprasse ela ao patrimônio, né, ao preço, valor patrimonial, a gente já teria um retorno acima do custo de capital. Já seria bom, já seria legal. A gente consegue comprar com 30% de desconto, 40% de desconto, então a gente fica lá compondo ao longo do tempo o retorno. Conhecemos, obviamente, super bem a empresa, confiamos no modelo de negócio e estamos lá há muito tempo. E o ABC é um pouco parecido com isso, até um pouco parecido. Bom, o ABC é um banco, né, um banco... não um banco para o varejo, não um banco voltado a empresas, ao financiamento de empresas. É um banco que também é conservador no crédito, bem gerido, com bom retorno sobre o capital e que a gente também consegue, então estão há 6 anos investindo nele, também consegue comprar abaixo do valor patrimonial. Ou seja, abaixo do valor patrimonial é o seguinte, é que o que você está pagando pelo ABC é menos do que simplesmente o capital que você precisaria para fazer aquele banco. Não estou falando de todo o resto, obviamente, de contratar as pessoas, ter a tecnologia, ter os processos, etc. É como se eu tivesse conseguindo comprar o ABC inteiro por menos do que o dinheiro, só a questão monetária que você precisaria de capital para colocar lá para fazer o banco. E aí você consegue comprar, às vezes, com 20% de desconto, com 10% de desconto. Em alguns momentos já foi até mais que isso, agora reduziu um pouco o desconto, mas mesma coisa. Se a gente comprasse pelo valor patrimonial, já teria um bom retorno. Como compra com desconto pelo valor patrimonial, o retorno composto ao longo do tempo é maior ainda.